Mateus capítulo 15, o verso 21. Quem achou, diga graças a Deus. Então Jesus saiu dali e partiu para a região de Ciro, ou melhor, de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher de Canaã, uma cananeia, saiu da mesma região e clamou a ele, dizendo: tem misericórdias de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha sofre terrivelmente com um demônio. Mas não lhe respondeu nenhuma palavra. E seus discípulos vieram e lhe rogaram, dizendo: manda ir embora, porque vem gritando atrás de nós. Mas ele respondeu, dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, dizendo: não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: verdade, Senhor, mas os cães ou os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou senhores. Então Jesus respondeu-lhe, dizendo: ó mulher, grande a tua fé, seja feito para contigo como desejas. E a filha dela ficou sã, e a partir daquela mesma hora. Amém? Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão nesse Dia das Mães. E nós estamos aqui diante de um texto, que é um dos textos talvez mais conhecido, da mulher cananeia, e uma mulher que o Senhor Jesus falou que ela tinha uma fé incomum. Jesus elogiou essa mulher pela sua humildade, pela sua fé. E é interessante porque a gente fala muito sobre esse texto, pastor Ademir, mas a gente não vê, às vezes não menciona o contexto desse texto, que é a questão de ser aqui uma mãe. É uma mãe que está clamando. É uma mãe que está indo a Jesus e ela tem um objetivo. E eu quero falar um pouquinho essa noite sobre o grito de uma mãe que move o céu. Diga assim: o grito de uma mãe move o céu. Então, irmãos, essa mulher cananeia, ela veio até Jesus. Os irmãos sabem que os cananeus, eles não faziam parte da linhagem judaica. Havia um conflito, entre judeus e samaritanos, cananeus. E essa mulher, diz a Bíblia, ela veio clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Imagine uma mãe clamando pela sua filha, pedindo ao Senhor que a libertasse. E a verdade, irmãos, tem muitos gritos hoje, muitos clamores, muitas orações que partem hoje do coração de muitas mães. Clamores, gritos, orações que às vezes são ignorados, pelas pessoas. Mas eu digo às irmãs, às mulheres, às mães que me ouvem hoje, talvez o grito de algumas, o clamor de algumas seja ignorado pela terra, mas Deus, Ele ouve e o céu para ouvir o clamor de uma mãe. É incrível isso, meus irmãos, porque a Bíblia aqui está falando de uma mulher sem títulos, de uma mulher sem prestígio, de uma mulher simples, uma mulher que a sua linhagem não era judaica, mas é uma mãe. E é uma mãe ferida. É uma mãe que está aqui chorando pela dor de ver a sua filha sofrendo. E ela vai até Jesus agora com um propósito. Ela não vai por nada. Ela não procura Jesus sem motivo. E outra, ela não veio por ela vai até Jesus pela sua filha. Ela vai até o Senhor Jesus pela sua filha. Porque uma mãe consegue suportar a própria dor, essa é verdade. As mães que estão aqui sabem. Só quem é mãe sabe.
Quem não é mãe não vai entender, nunca saberá o que é ter um filho, o que é viver para alguém, doar a sua vida. É bem claro que a psicologia diz que toda mulher é mãe. Toda mulher é mãe, porque a mulher ela tem esse sentimento, né, que parece que já vem nas suas raízes, na sua origem. Uma mãe suporta a própria dor, mas nenhuma mãe, você pode responder isso para você mesmo, suporta ver um filho sofrendo. Eu falava num seminário nessa sexta-feira, ali na cidade de Portão, e eu dizia que os nossos filhos, eles são... Primeiro que a psicologia diz que os filhos são a ameaça do casamento. Os filhos, eles são a ameaça do casamento. Como assim, pastor? É verdade, porque enquanto é só o casal, é uma vida. Agora, quando você tem filhos, e eu dizia que os nossos filhos são a nossa criptonita, como aquele personagem, né, Superman, que quando se aproxima daquela pedra verde, os filhos são a criptonita das mães. Porque as mães sofrem, elas choram por elas aguentam as suas dores, mas quando um filho está sofrendo, quando um filho está na prova, quando um filho está passando por uma luta, essas mães, meu irmão, ela fica ali, né, naquela angústia, naquela tristeza, tu perde toda a força. É verdade? Mas essa noite, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Ainda existem milagres reservados para mães que não deixaram de orar pelos seus filhos. Ainda existem milagres preparados para mães que oram, que intercedem. Quantos aqui são testemunhos da oração de uma mãe? Quantos aqui que ainda estão vivos por causa da oração da mãe? E eu digo para os irmãos, o inferno sabe justamente o poder de uma mãe que ora. O inferno sabe justamente o poder de uma mãe que clama. E esse texto diz o seguinte, ela vai até Jesus e diz assim, Jesus, minha filha está horrivelmente, terrivelmente endemoniada. Veja que a batalha era na filha, mas quem entrou na guerra foi a mãe. Quem entrou na batalha, quem foi até Jesus, foi a mãe. Porque existem guerras que os filhos nem percebem. Quando a gente olha a história de Jó, a gente vai ver um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se levantava, diz a Bíblia, pelas madrugadas para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Porque os filhos, irmãos, são indivíduos. Existem pais que às vezes querem, comparar os filhos, e a gente erra, faz isso e é errado. Não adianta, a gente sabe que cada filho é um indivíduo. Cada filho, quem tem 2 filhos aqui, sabe que tem diferença. Quem tem 3, sabe que tem mais diferença ainda. Eu me lembro que quando na minha casa, era eu e minhas 2 irmãs. E aí quando nasceu a minha irmã primogênita, ela era de um jeito. Quando eu nasci, eu sou o filho único, homem, do meio, e quando eu nasci, eu era parecido com essa minha irmã primogênita, o meu jeito, até a minha cor, meu cabelo, mas quando nasceu a minha terceira irmã, a Raquel, ela era diferente de nós. Ela já veio com o cabelinho mais escuro, lá os genes, já se misturaram, e o que acontecia? Ela era diferente, eu e a minha irmã era igual, e eu e a Marta, e já a Raquel era diferente, e eu me lembro que a gente se juntava, nós 2, para bater nela, por causa das diferenças. Na minha casa não é diferente, a Jennifer veio, a Jennifer é parecida comigo, é assim, branquinha, tem a minha cor. Já veio o Raulzinho, foi o terceiro. Já a Stephanie, não tem nada a ver com os 2, são diferentes. Eu não lembrava disso, se juntavam também para bater no outro. Então, na verdade, irmãos, filhos são diferentes, são ou não são? E a gente, às vezes, quer que eles sejam iguais. Iguais só os da Prisciane e do Alex. E mesmo assim não são iguais, Eles são gêmeos, mas são bivitelinos, Eles não são iguais. E quer ver, tem pai que faz comparação, Às vezes tem um filho que só tira 10.
E o outro só tira 6, 5. Aí o pai diz assim, o teu irmão só tirou 10. Teu irmão só tira 10. A gente tende a fazer isso. Na verdade, irmãos, existem batalhas na família, porque todas as famílias são iguais. Todas as famílias sofrem, lutam. Algumas com algumas questões, outras com outras. Mas, irmãos, a bem da verdade, não existe família perfeita. O que existe é famílias que podem ser poderosas em Deus. E o nosso Deus é o Deus que restaura famílias. Agora, essa mãe, a Bíblia não registra que um esposo, a Bíblia não registra detalhes, mas diz que essa mulher foi até Jesus lutar uma guerra, que talvez a sua filha nem percebia, talvez a sua filha nem dava conta, olhe para mim, mas ela vai lá lutar uma guerra que a sua filha nem percebia, mas ela está lá, já discernindo na oração. Eu quero dizer para os filhos que estão aqui, que antes, às vezes, de você cair, a tua mãe já sentiu, o teu pai já viu, a tua mãe, aquela mulher de Deus, já viu que você ia cair. Antes da tragédia chegar, ela percebe. Antes do mundo ver a crise, ela já está chorando diante de Deus. E a Bíblia diz que é tão interessante isso aqui, irmãos, eu não vou longe, que essa mulher vai até Jesus, faz um clamor, e Jesus não responde. Jesus deixou a mulher no vácuo. Olha o que diz aí o verso 22, o que diz? E eis que uma mulher de Canaã, e disse ali, tem misericórdia de mim, verso 23, o que diz? Mas ele não respondeu palavra alguma. Jesus ficou em silêncio. Imagina você, mãe, que ora, que busca, que clama, e Jesus não fala nada. Jesus ficou em silêncio. E o texto nos diz algo forte aqui, irmãos. Jesus não respondeu palavra alguma. E o silêncio de Deus, eu não sei para você, mas para mim, o silêncio de Deus é uma das maiores provas da fé. O silêncio de Deus, irmãos, isso, se tem uma coisa que me incomoda, é o silêncio de Deus. Porque sem a palavra de Deus, eu não me movo. Sem a direção de Deus, eu não caminho. Sem a orientação de Deus, eu não saio do lugar. Sabe, eu sigo um exemplo de Moisés. Moisés, um dia ele disse para o Senhor assim, Deus disse, olha Moisés, eu não vou com vocês, não vou acompanhar vocês, eu vou deixar vocês ir sozinho, o povo está reclamando demais, e quer cebola, e está com saudade do Egito, e o povo, em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés, que gente terrível. Deus disse, eu não vou ir, eu não vou com vocês, vai sozinho. Moisés parou, irmãos, e ele disse assim, Senhor Deus, se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Eu fico parado aqui com essa gente. E essa é uma tônica, irmãos, que nós precisamos ter na nossa vida. Não se mova se Deus não falou. Não tomes decisões se Deus não falou. E não é fácil, irmãos, receber o silêncio de Deus, pastor Ademir. Quantas vezes eu já fui pressionado, quantas vezes alguém, pastor, mas temos que ir, temos que fazer, vamos. E eu fui orar e Deus não falou nada. E quando Deus não fala, eu não posso agir. Agora veja, essa mulher, aqui está a diferença, irmãos. Porque tem gente que para, quando Deus silencia também. Uma coisa é você tomar decisões, mas essa mulher não estava tomando a decisão. Escute, ela estava numa guerra, numa busca, numa luta, numa intercessão, numa oração. Ela queria vitória para a filha, queria vitória, E quem sabe você vem lutando por um filho, por uma filha, pelo teu casamento, pela tua família. A mulher não parou. Ela não parou. Porque eu sempre digo, mãe de verdade continua clamando. Continua orando,
Quantas mães aqui, né, idosas já com a idade da minha, que tem tantos testemunhos para contar, de filhos que não ouviram o conselho dos pais, de filhos que se distanciaram de Deus, mas no tempo certo retornaram para a casa de Deus pela oração da sua mãe, pela oração da sua família. Então Deus me deu essa palavra, colocou no meu coração essa noite. Essa mulher não deixou o silêncio parar a sua fé. Tem até um hino que diz: há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. Irmãos, às vezes a gente está orando, está pedindo, está clamando, e Deus não fala, Deus não responde, Deus não dá um sinal, as coisas não mudam, não é? Mas a mulher, diz a Bíblia, ela continuou, porque quem ama um filho de verdade, olhe para mim, quem ama um filho de verdade não desiste, não desiste. Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu de mim, Ele tomou a sua cruz sobre os ombros e foi até o fim, não olhou para si mesmo, mas negou-se pelo pecador. A minha palavra essa noite, quem sabe para alguém é essa: não pare de orar. Quem sabe, né? É só porque há um silêncio de Deus. E essa mulher, ela não deixou, irmãos, aquela demora matar a sua esperança. E os discípulos, às vezes eu fico pensando nesses discípulos, né? Eles não eram muito convertidos, não. Porque ali quando a mulher fala ali, ela chega: Jesus, tem misericórdia da minha filha, está terrivelmente doente, né? Um dos discípulos já disse assim: Jesus, manda ela calar a boca. Que mulher chata essa aí. Vocês já viram, irmãos, como os discípulos, vamos usar uma palavra bem, como os discípulos erravam, né? Poxa, a mulher veio pedir para a filha que estava endemoniada. Você viu como existe gente insensível? Você viu, no meio dos discípulos tem gente insensível. Tem gente que não está nem aí. O próprio Geazi. Quem lembra de Geazi? Né, Marcos? Quando a sunamita, olhe para mim, aquela mãe, primeiro que a sunamita, ela não pediu para ser mãe. Tanto que quando Eliseu disse: tu vai ter um filho, ela riu. Ela disse: não mente para mim, está fora da casinha. E eu estou pedindo filho há anos e não tenho. Aí agora tu vem aqui na minha casa, come o meu feijão, come o meu arroz. E aí tu vem dizer que eu vou ter filho? Não mente para mim. Eliseu disse para ela, dentro de tanto tempo, sabe, ali era uma mulher que orava, era uma mulher que clamava, era uma mulher que queria um filho, mas o tempo passou, ela desistiu. E aquela mulher foi até o profeta, e vocês lembram disso, e quando ela se jogou nos pés de Eliseu, olha, outro insensível, o Geazi foi lá e disse, tentando arrancar ela dos pés: sai daí, sai dos pés do profeta, para de pedir oração, para de fazer drama, fazer fiasco, dar show, para. Irmão, quem precisa não faz fiasco, quem tem fé vai até o fim. Quem clama por alguém não se importa com a circunstância e nem aquilo que estão falando. A pessoa não desiste, ela vai até onde tem que ir, até o último recurso diante de Deus, porque ela crê no milagre. Levante a tua mão assim ao céu essa noite, nesse dia das mães. Eu tenho uma palavra para as mães, para as famílias. Eu tenho uma palavra para vocês. Talvez alguém está dizendo aqui: pastor, faz tempo que eu oro, faz tempo que meu filho está distante, faz tempo que eu não vejo mudança. Mas Deus manda eu te dizer essa noite: o céu nunca ignorou as tuas lágrimas. Oh, glória a Deus, os céus nunca ignorou as tuas lágrimas. E quem sabe nessa noite de domingo, dia das mães, o Senhor possa mover os céus em teu favor. Quem recebe essa palavra? Jesus ficou em silêncio. Interessante. Eu acho até que aquele silêncio de Jesus ali foi para provar quem estava do lado dele. Porque às vezes, você já viu, às vezes quando alguém te faz uma pergunta, alguém chega em você, tem pessoas perto, você fica quieto, aí alguém atropela,
Jesus, quando a mulher diz, Jesus, me ajuda, minha filha está terrivelmente endemoniada, Jesus ficou quietinho. Aí um dos discípulos disse assim: ô Senhor, vamos tirar essa mulher de perto de ti. Eles eram crentes, irmãos, mas eram preconceituosos. Ela é cananeia, né? Ela é de outro povo. Mas a Bíblia diz que a fé dessa mãe quebrou barreiras. Vamos lá, uma mulher cananeia, rejeitada pelos judeus, não fazia parte da aliança, mas mesmo assim decidiu romper barreiras para alcançar Jesus. Ela foi. E com todo respeito aos homens que estão aqui, tem muita mulher guerreira aí. Tem muita mulher que a vida parece que trouxe ela só para sofrer, mas ela deu a volta por cima. E eu tenho uma dentro da minha casa aqui, que eu conheço a história desde que nasceu, que talvez as pessoas não conheçam a história. Seu pai foi assassinado quando ela tinha menos de um aninho. Passou pelo vale, pelo deserto. Tinha todos os motivos para ir para o mundo. Perdeu uma irmã de 24 anos para o HIV. Mas ela não hesitou. Ela permaneceu fiel. Aleluia. E quando a gente conversa, às vezes, a Andréia diz para mim: amor, o que me manteve firme foi a igreja, foi Jesus. Aleluia. Nós éramos pobres, irmão, pobre. E eu e ela íamos cada um com uma panelinha buscar sopa atrás da congregação na Vila Esmeralda, antiga Lomba da Tamanca. E lá na fila da sopa, nós dois, com 7 aninhos, a gente nem imaginava o que Deus tinha para nós. Aleluia. Quantas vezes eu vi a Andréia repreender na porta da casa, quando as gurias chegavam do colégio, e ela dizia: espírito maligno não vai entrar, fica para o lado de fora. Eu louvo a Deus por esse tipo de mulher que se posiciona. Mulher que luta pela sua casa, luta pela sua família, e ainda, indiferente das circunstâncias, não arredam o pé da presença de Deus. Eu quero te dizer, mãe que está aqui, serva de Deus, eu quero dizer a você o seguinte: o que tem te mantido de pé, é a tua comunhão com o Senhor. Ainda que nem tudo esteja dando certo na vida, ainda que haja decepções, mas é a vida. Essa mulher não desiste. Diga assim: essa mulher não desiste. Irmão, porque mãe não mede esforço quando é para salvar um filho. Eu tinha uma concepção, vou dizer para vocês, eu tinha uma concepção minha, que uma mulher só é mãe quando o filho nasce. Eu tinha essa concepção até uns meses atrás. Eu tinha um pensamento: para mim, mãe é só quando o filho nasce. Mas eu estou grávida. Na minha concepção, eu pensava, era um pensamento meu. Não, só é mãe quando tem os filhos, quando o filho nascer. E Deus colocou uma situação dentro da minha casa, a minha nora. E eu vou dizer para vocês, e eu entendo agora, que ser mãe não é só quando o filho nasce, não. Porque o que aquela menina tem feito para salvar aquela criança, a gente fica impressionado com a força daquela menina. A criança não tem praticamente esperança quase que nenhuma. Um lado esquerdo do coração não existe. O lado direito, agora descobrimos, lá em São Paulo, está com um problema também. Quando essa criança nascer, terá que ser colocada num coração artificial. Uma máquina vai manter ela viva, recém-nascido. O coração, dizem que o coração é do tamanho, mais ou menos, da nossa mão fechada. Imagine o da criança. Mas eu tenho visto uma jovem mulher que tem lutado por aquele filho mesmo antes de nascer. E sabe o que eles dizem? Eles oram e dizem, creem no milagre, mas eles dizem que seja feita a vontade de Deus. E isso não é para qualquer um, é para quem é mãe, para quem crê, para quem sabe. Aleluia, porque mãe não mede esforço quando o assunto é salvar um filho. Está cheio de mãe aqui, irmãos, cheio de mãe me assistindo,
que perde o sono, que jejum escondido, que chora no banheiro sem ninguém ver, mas continua orando. Às vezes você sabe que o teu filho entrou por um caminho que parece humanamente não tem mais volta, mas tu ainda ora. Está aqui a irmã Célia aqui, que luta pelo seu neto, que vai atrás. E as pessoas dizem para ela: desiste, não vai mais, Célia, larga esse rapaz de mão. Mas ela continua orando, ela continua buscando. E Deus faz um milagre. Deus faz, irmãos. Quem crê que Deus pode fazer milagre na sua casa? Levante a sua mão assim. Levante a sua mão bem alta. Eu quero profetizar essa noite. O Espírito Santo me deu essa palavra. Continue lutando, continue orando, continue clamando. Mas os meus filhos já estão criados. Clame pelos teus netos. Ei, irmão, ninguém tem telhado de vidro. Eu conheci pessoas que jogavam pedras nos netos dos irmãos, nos filhos dos outros. Mas chega um dia e nós precisamos orar e dizer: nossa casa será o átrio de Deus e o diabo não pode tocar. Urabacandará, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. E eu quero encerrar, porque o milagre dessa mulher chegou por causa da persistência. Persistência. Olhe para quem está ao seu lado, diga assim: persistência. Depois a senhora fala comigo no final ali, eu vou lhe ouvir. Mas essa mulher, irmãos, a irmã quer dizer que Deus está fazendo a obra no filho lá. Escute, essa mulher, ela foi persistente. E ela se humilhou também, Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Não é, mulher, tu é grande. Como tu é grande. Não, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. E o milagre dessa filha, irmão, nasceu da persistência dessa mãe. Você vê que a filha nem aparece no contexto, Você vê a filha aqui, não vê a filha, você não vê nome da filha. A filha nem aparece, mas aparece uma mãe. A filha foi alcançada pela fé de alguém que não desistiu dela. Não desista. Não desista. E eu tenho certeza, irmãos, que tem filhos que estão vivos, olhe para mim aqui, que só estão vivos por causa da oração da sua mãe. Eu venho de uma vila marginalizada. Eu fiz muitos sepultamentos de filhos de irmãs da igreja, muitos, de outras igrejas que não fazem isso, E eu ia lá, abraçar mães, chorar com elas. E a Andréia foi muitas vezes comigo, muitas vezes. Poderia citar aqui vários nomes, mas eu não vou fazer isso. Pessoas que a gente ajudou. Mas como assim, pastor? É o livre-arbítrio. Você pode orar pelo seu filho, clamar por ele. Você pode orar pela sua filha, clamar por ela. Mas ela é um indivíduo, ele é um outro indivíduo. E ele tem o livre-arbítrio. Mas eu tenho certeza que há filhos hoje vivos só por causa da oração da sua mãe. Eu conheci em Porto Alegre meninos do tráfico, por exemplo, que diziam assim: não, pastor, a minha mãe está orando por mim. E eu dizia para eles: volta logo, não demora. Porque não tem esse negócio de quem tem promessa não morre. Não, tem gente que morre com promessa e tudo. E eles dizem: não, a minha mãe está orando por mim. Irmãos, tem muitos destinos aí, tem muita gente aí que está em pé ainda, não morreu, não é o seu destino, foi preservado, porque alguém está de joelho orando. Aleluia. Quem sabe tu veio aqui hoje dizendo: pastor, eu estava desanimada, já estava parando de orar, já não estava querendo orar. Mas eu vou te dizer, irmãos, o mundo pode não reconhecer, os filhos podem até esquecer por um momento, mas o céu conhece o valor de uma mãe.
Oh, o céu conhece o valor de uma mãe, e hoje é o dia das mães. Mães que lutaram sozinhas. Sozinhas. Né, André? Quantas mães a gente conheceu aí nesses quase 30 anos de ministério, desde que casamos. Quantas mães, olhe para mim aqui, que lutaram sozinha, que defenderam os filhos, criaram os filhos, sempre orando, sempre na igreja, sempre lá, né? Aquela beata, as antigas irmãs assembleando do coque, né, irmã Gleice? Mas estavam lá orando, não desistiram, e os filhos aprontando, os filhos bagunçando, mas elas lutaram sozinhas, criaram filhos chorando, mães que sustentaram a casa na oração. Tem mulher aqui me ouvindo aqui, que ela foi praticamente a vida inteira, ela foi a mãe, foi pai, foi provedor, foi tudo. Porque homem é difícil ficar sozinho, irmão. O homem, quando a mulher morre, é a lógica da vida, casa. Mas tem mulheres com filhos, viúvas, jovens, que quando o marido faleceu, ela decidiu: não vou casar mais. Por quê? Vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar da minha filha, vou cuidar dela, é uma menina. A Bíblia diz que a mulher foi feita por causa do homem. Não foi assim? E não o homem por causa da mulher. Então tem muitas mulheres aqui me ouvindo, me assistindo, na igreja de Santa Cruz, tinha em Pelotas, tinha em Mostardes, Porto Alegre. A nossa igreja, irmãos, a maioria da nossa igreja são mulheres. Mães que vieram no mundo, que sofreram, que foram agredidas, foram lá fora, vieram cheias de traumas, mas nunca desistiram de orar, nunca desistiram de clamar. Aleluia, sustentaram a casa em oração. E hoje Deus está te dizendo assim, ó: eu ouvi cada oração, eu vi cada lágrima, eu recolhi cada oração, porque o Senhor recolhe, né? Tem até um hino, eu gosto daquele que diz: as tuas lágrimas um anjo tem colhido. Claro que isso é uma analogia, né? E tem levado até o trono do Senhor. Quem conhece? Enquanto as lágrimas. Ninguém conhece? Ele derrama sua graça e seu amor. Então verás que quando chora, Deus responde, resolve tudo, te conforta o coração. Hoje tu vai com a vitória em tuas mãos. Cadê as mães que estão aqui? Levante assim, cante: quer vitória. Cante, olha aí, a letra apareceu, cante. É só pedir, chorando, geme, chora. Amém? Irmãos, quando uma mãe dobra os joelhos na terra, o céu se levanta para agir. Eu vou falar para vocês de novo aqui, irmãos. Há um poder diferenciado nos joelhos de uma mãe que ora. É, de um pai que ora também, mas de uma mãe. Olha, meus irmãos, eu me lembro logo que nós casamos e nós tivemos a primeira filha, está aqui ela, linda, princesa, a Jennifer. E eu me lembro que nós morávamos numa casinha de madeira e a Jennifer ficava lá no bercinho dela. André mandou fazer
As coisinhas, tempo da fraldinha de pano, lavei muita fralda de pano. Que negócio terrível. O dia que eu encontrar quem inventou a fralda descartável, eu quero abraçar essa pessoa e beijar ela. Meu Deus. E aí tu comprava o tecidinho lá nas lojas catarinenses, na Pinto Bandeira, mandava cortar e fazia as fraldinhas, as bainhas. E eu me lembro de nós em casa com a Jennifer, nós não tinha carro e fomos atender a primeira congregação, chamada Elo Dourado. E eu tinha uma caixinha Stanner da guitarra, aquelas pequenininhas, CUT 16, e uma guitarra. E era assim, eu levava a guitarra nas costas, e a Jennifer no colo, e a André levava a caixinha. E assim a gente começou a servir a Deus. Uma casinha pequena. E eu lembro da oração da Andréia: Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos. Uma vez ela pegou uma folha do caderno, assim, uma folha de ofício, não me lembro, e ela desenhou uma casa. Eu quero uma casa assim, porque a gente está sempre correndo, né? Igreja, na hora... Quem tem filho aqui sabe que na hora de ir para a igreja, dá uma correria, né? Imagina, nós tínhamos daí, depois já tínhamos 3, era uma correria. Cadê o sapato? Cadê o tênis? Os irmãos antigamente, quem teve os filhos pequenos antigamente, vocês lembram, vocês diziam: o inimigo escondeu o sapato do guri, irmão. Mas não era o inimigo. É um tempo difícil, né? Hoje as coisas estão mais fáceis. E eu me lembro que a André fez o desenho de uma casa. Ela falou: amor, eu queria uma casa que tivesse 3 banheiros. 3 banheiros. Um banheiro no quartinho do Raul, para ele tomar o banho dele, se arrumar, um banheiro para as gurias, um banheiro nosso. Isso já fazem o quê? 30 anos, né? Quase 30 anos. E a gente morava naquela casa e o forro era de forrinho de pinos, né? E tinha um alçapão que as pessoas deixam ali, se dá um problema na elétrica. E eu falei assim: onde é que tu vai botar essa cartinha? Onde é que nós vamos botar isso aqui? Então vamos orar. Nunca me esqueço, nós oramos juntos, de mão dada. Aquela casinha era uma benção, né? Eu me lembro do nosso sonzinho, o primeiro som que a gente comprou era um CCE. Marca boa. Na época diziam que o CCE começou comprando errado. E era com CD ainda, visor laranjinha. Nunca me esqueço da nossa casinha. Tem cada história, irmão, cada testemunho. Eu não conto a minha vida, vocês já viram? Tem gente que quando vai falar, né, conta a vida toda. Eu não conto, eu devia contar mais, né? A gente não conta as nossas histórias. Por isso que as pessoas veem você onde Deus coloca e dizem: esses aí caíram de paraquedas. Esses aí nunca passaram. Nós orando juntos. Escute isso aqui, irmão. E a André orando pela nossa filha. E dizendo: Jesus, dá uma casa para nós, uma casa maior para a gente. E ela dobrou aquele papel e disse: amor, abre o alçapão. Olha, coisa de crente maluco. O crente, ele não é. Ela dobrou aquele papel: vamos botar em cima do forro. Daí eu abri, coloquei lá em cima. Desmanchamos a casa, nunca mais achamos aquele papel. Aí você vai dizer: será que Deus pegou? Eu não vou, não. Isso aí já vai virar uma heresia, né? Não, mas irmãos, propósito é propósito. Propósito é propósito. Você acha que a gente construiu a casa da noite para o dia? Não, ela trabalhava de doméstica muitos anos, limpava uma casa de 2 andares. Eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava como vendedor de dia, de noite eu ia trabalhar no escritório da empresa. Está lá a casa, está pronta. Quando a gente terminou a casa, irmão, aí tinha um banheiro para cada um. Aí já aproveitamos, colocamos um banheiro na sala, aquele tal de banheiro social, um lavabo. Já fizemos um apartamentozinho embaixo da casa, mais um banheiro. No fim a gente pediu 3 banheiros na casa, Deus deu 5. E quando a casa estava pronta, a gente, 18 anos trabalhando, todo o dinheirinho, eu andava num Chevette Tubarão, caindo dos pedaços. Chegava na igreja, aqueles irmãos, com esse carrão, né? Morando de aluguel, cada um com suas necessidades. E eu andando de carro velho, mas construindo a minha casa. Hoje, se me der qualquer piripaque aí, eu tenho para onde voltar, eu tenho a minha casinha. Mas a oração de uma mulher, irmão, de uma mãe,
Eu digo para os irmãos, eu sou um homem de oração, eu sou pregador, eu sou profeta, eu viajo pelo mundo, mas a oração da minha esposa talvez seja o segredo de grandes coisas na minha vida. E Deus nos deu aquela casa, e a casa está lá. Quando a casa ficou pronta, a gente foi embora. Foi morar lá em Mostarda, daí começamos a morar por aí nas casas, se acampando, né? Porque a gente não consegue morar, a gente só vai conseguir morar de novo o dia que a gente, ou a igreja, né? Nós comprarmos uma casa. Mas nós temos aqui tantas coisas para fazer, tantas obras, né? Que não tem como nós comprar agora essa casa para a igreja. Nós temos que primeiro fazer as obras. Mas Deus vai nos dar, quem sabe, amanhã ou depois, a casa da igreja. Que aí eu vou poder botar um prego se eu quiser, plantar o que eu quiser. Hoje a gente mora por aí de aluguel, não pode fazer nada. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a oração de uma mãe, a oração de uma mãe. Quem aqui teve uma mãe que já partiu para a eternidade? Já estou encerrando, irmão. Quem teve uma mãe que já partiu, não está mais aqui, mas tu lembra da oração dela? Quem tem? Quem tem uma mãe aqui, que às vezes você estava dormindo, e você ouvia aquela oração, né? Senhor, abençoa minha filha, abençoa meu filho. Oh, irmãos, essa mulher não desistiu, ela foi até o fim. E eu repito, essa noite não é porque Deus está silenciando contigo, não é porque você não está ouvindo mais a voz de Deus. Quem sabe, continue orando, continue clamando, porque Deus vai fazer um milagre na tua casa, na tua família, na vida da tua filha, do teu filho. Fique de pé, fique de pé. Oh, aleluia, aleluia. Eu gosto dessa palavra. E eu quero orar essa noite por todas as mães que estão aqui, sem exceção, todas as mães. Venham aqui na frente, todas as mães, só as mães, só as mães. Só as mães. Venha trazer o teu filho aqui, no teu coração, no teu pensamento. Venha trazer a tua filha, venha trazer a tua petição. Venha bem perto do altar. Meu Deus, tem bastante mãe, hein? Meu Jesus. Venha. Oh, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, Deus vai curar vidas aqui. Deus vai curar essa noite mães aqui. Você crê que Deus cura? Deus cura. Incline a sua cabeça então. Pai querido, nós estamos na tua presença. Ó Senhor, nós sentimos aqui a tua presença. Que noite, Senhor, gloriosa, que o teu Espírito fala aos nossos corações. Eu oro agora, Senhor, por essas mulheres, que tu deu a elas, Pai, um dos dons, quem sabe, Senhor, mais importantes da vida, que é gerar. E aqui estão, Senhor, essas mulheres. Algumas já criaram seus filhos, outras estão criando, outras ainda são pequenos. Meu Deus, algumas não terão mais filhos, outras ainda terão outros. Senhor, abençoe essas mães. Abençoe, Senhor, as suas famílias, os seus esposos, a sua casa. Talvez aquelas que estão aqui, Senhor, que criam seus filhos sozinhos, não tem o seu esposo, mas tem o cuidado do Senhor, tem a provisão do Senhor, tem o consolo do Senhor todos os dias. Senhor, tem mulheres aqui, Senhor, com o coração ferido. Tem mulheres aqui, Senhor, que choram pelo filho que está nos vícios, na droga, no pecado. Quem sabe tem mulheres em casa, mães agora orando comigo na sua casa, e vão orar depois, talvez ouvindo esta pregação. Senhor, traga de volta, Senhor, restaura. Senhor, nesta noite de mães, nesta noite de culto especial de Dia das Mães, eu coloco mais uma vez, Senhor, o nosso netinho que está em formação.
Os médicos dizem que não está formado o seu coração, mas o Senhor tem poder. O Senhor é aquele que fez o homem, o Senhor é aquele que criou os órgãos internos, e o Senhor ainda pode surpreender a medicina. Ah, Senhor, eu sei que as mães estão orando. Quem sabe alguma mãe chegou aqui hoje desanimada, desiludida, chegou aqui ferida nessa noite, dizendo: eu vou parar, eu já desisti, eu já não oro mais, eu já entreguei. Não, 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 o Senhor está dizendo: ainda que o silêncio chegou, não pare de orar. Aleluia. Abençoe, Senhor, essas mulheres agora, aquelas que estão aqui na igreja hoje ouvindo essa palavra e talvez tenham o sonho de ser mãe, de gerar, ainda não são. Ah, Senhor, dê a elas um filho, dê a elas, Senhor, o privilégio, dê a elas, Senhor, dê a elas, Senhor, abra a sua madre, dê a elas, ó Deus, essa experiência de gerar, de ser mãe, porque Tu és Deus que faz milagres. E assim nós oramos e abençoamos-as em nome de Jesus.